um polissacárido, um almidão ou de um disacárido, sim? Isso é processo digestivo. Passei os enterocitos, vena porta, você acorda? Vena porta, hígado. Coloquei a glucosa dentro da célula através dos glúteos. Sim? Bueno. Uma vez que a glucosa ingressou dentro da célula, se acordam que nós tínhamos na primeira enzima que atuava? Como se chamava a primeira enzima? Não, amilase da Não, esse é saliva. um processo digestivo. Nós já passamos aí, vena porta, hígado, corrente sanguínea. Da glucólise, qual era a primeira enzima que vocês haviam visto? Não? Insulina é hormônio. Claro, dá certo. Qual que é a enzima que atua assim que a insulina entra na célula? Um negócio assim. Vamos lá primeiro Insulina na não. glucose, que não quedamos independência. Ô, hormônio não. Olha, Não, amilase acá na saliva. nós havíamos quedado, se acordam? Ele é processo digestivo. Ela Ela está dentro da célula. Tenham todas as etapas, que são as 10 etapas, e que nós vamos ir agregando as enzimas agora, sim? Então vamos começar. Isso é glucólise, né? O que significa a palavra glucólise? Quebra de glucose. Glucose. O que ao quebrar a glucosa, quantos ATPs vai render? 2. 2 ATPs, sim? Então, o que eu vou fazer é o mínimo de energia que eu vou dar a todas as células, sim? Como eu havia dito, onde ocorre a nível celular a glucólise? No citosol. Muito bem, no citosol das células, né? Então, todo o processo metabólico, se é ele glucólise, gluconeogênese, glucogenogênese, ciclo de Krebs, todos ocorrem no citosol da célula, ok? Bueno, para a glucosa virar glucosa 6-fosfato, quer dizer que eu agrego fósforo, tá? A primeira enzima que atua aqui é a exoquinase, mas vou utilizar também a glucoquinase. Ambas são quinasa. As quinasas sempre vão estar trabalhando com ATP. O que significa aqui? Aqui está entrando um ATP e está saindo em forma de ADP. O que sucedeu aí? Ela perdeu um fósforo. Então, se quem vai receber o fósforo é a glucose. E vou agregar no carbono 6. Não é que eu vou ter 6 fósforos, vou ter um fósforo e vai localizar no carbono 6. Tranquilo? Então, a partir do momento que a glucose ingressou dentro da célula, aí que fosforilar. Por quê? Senão a glucose sai da célula. Tá? Então, se fosforilar é agregar fósforo. Sempre, toda vez que a glucose entrar em todos os processos metabólicos que vocês vão ver dos carboidratos, aí que é agregar fósforo. Tá? Então, eu era ATP, veio uma moneda de ATP e me liberou um fósforo. Então, quer dizer que me deu energia. Se saiu na forma de ADP, quer dizer que eu donei energia. Na quebra de um dos fósforos, libera energia. Tá vendo? Bueno. Diferença entre exoquinasa e glucoquinasa. A exoquinasa é a enzima mais comum em nosso corpo para fosforilar. A glucoquinasa, quando e onde ele atua? Ele solamente atua no hígado. Se é no hígado que quero fosforilar a glucosa, então solamente posso usar a glucoquinasa, que tem a mesma função. São isozimas. Isozimas é aquela que vocês haviam visto em bioquímica 1, enzimas
distintas que cumprem a mesma função. Tá? Mesma função porque ambas fazem a fosforilação, só que uma é exclusiva do hígado e outras é exclusiva de todos os órgãos. Ok? Tranquilo até aí? Bueno. Professora, a exoquinase também vai ser no hígado? Não, solo glucoquinase. E a exoquinase? A exoquinase em todos os demais órgãos, menos o hígado. Do hígado é solo glucoquinase. Tranquilo? Bueno, segunda enzima. Na segunda enzima, a glucosa 6-fosfato se torna frutosa 6-fosfato. Aqui havia uma diferença. Você acorda quando estudar em Bioquímica 1 a diferença entre glucosa, de galactosa, glucosa e frutosa? Qual era a diferença da glucosa com a frutosa? O grupo funcional. Muito bem. A enzima que vai atuar aqui é a isomerasa. Essa era uma enzima que fazia câmbio de posição ou grupo funcional sem perder nenhum elemento químico, tá? Então, continuam sendo ambas C6, AT12 e O6. Só cambiei o grupo funcional, tá? Isomerasa sempre vai estar trabalhando seja num câmbio de posição ou num câmbio de grupo funcional. Tranquilo? Então, minha glucosa agora é frutosa 6-fosfato, tá? O que estou fazendo acá? Por que então você começa com glucosa? Deveria começar com frutose, sim? O que faz nosso metabolismo é desordem. Desordem é entropia. Entropia por quê? Porque eu quero liberar energia. Então, se nosso corpo tem que ser desordem. Onde eu consigo mais desordem? Para demonstrar para vocês. Onde você gasta mais energia? Caminhando ou trotando? Trotando. Quer dizer que consigo mais desordem no corpo. Igual a água. Você vai fazer com que a água evapore, você vai ter que fazer com que as moléculas se golpeiem para liberar energia. Isso é entropia. Quanto mais desordem eu consiga realizar, mais eu libero energia. Né? Você não vai suar muitíssimo se você trotar bastante. Agora, você caminhar, não vai ter a mesma intensidade como o outro. Mais ou menos essa ideia. Entendeu? Então, de glucosa virou fosforilei para que não salga da célula, senão ele sale. Depois, cambiei sua posição, ou seja, cambiei de glucosa a frutosa, criei um desordem. E na enzima 3, de novo vai entrar uma molécula de ATP e vai sair na forma de ADP. Isso quer dizer que também vai ser uma quinasa, porque as quinasas estão involucradas com o ATP. Essa aqui, para diferenciar da primeira, se chama fosfofrutoquinase. Tá? O que ela vai fazer? Ele vai donar mais um fósforo e esse fósforo vai localizar no carbono 1. Já tinha um fósforo no carbono 6. Agora, tenho 2 fósforos. Sim? Tranquilo hasta aí? Bueno, qual a intenção de que tenha 2 fósforos? Na próxima etapa, que é a etapa 4, eu quero dividir ao meio. Por quê? Tenho que produzir 2 piruvatos. Se piruvatos são 3 carbonos, então vocês têm que dividir ao meio minha molécula. Tranquilo? Então, frutosa 6-difosfato, vou dividir ao meio. A enzima que vai atuar aqui se chama aldolase. Então, eu divido 3 carbonos para cá e 3 carbonos para lá. Então, ao dividir, eu vou ter uma molécula chamada gliceroaldeído 3-fosfato,
Um fósforo se quedou para cá. E a outra se chama fosfato de dihidroxicetona. Sim? Dividir ao meio. Você tem que decorar todo esse processo. Não, eu só estou demonstrando para vocês. Claro que decorar 10 enzimas e os 10 processos da glucólise é pedir muito, né? Mas a intenção é que vocês conheçam como sucede o processo e tenham em conta as 3 enzimas controladoras. Mas eu necessito mostrar-lhe para que vocês possam entender, sim? Qual é a intenção de ter ATP, ADP, quando eu libero, quando eu absorvo, porque é pelo processo. Tranquilo? Bom, então essa enzima aldolase dividiu a minha hexosa em 2 triosas. Dividi ao meio. Então você tem o gliceraldeído e o fosfato de hidroxicetona. Só que, se quero continuar e quero produzir piruvato, essa dihidroxicetona tem que se transformar também em gliceraldeído 3-fosfato. Por que não posso continuar por esse para produzir piruvato? Porque o sistema não permite. Porque aqui é um escape. Tá? O que é um escape? A função da glucólise é liberar energia, como seu nome diz, quebra de glucose. Eu libero energia. Só que todo processo metabólico tem também seu processo anabólico. Quando vou realizar um processo anabólico? Quando o famoso comi demais, a célula não está necessitando de ATP, então eu escapo por aqui. Sim? Então, o que eu vou fazer com essa dihidroxicetona se eu não vou produzir piruvato? Essa dihidroxicetona vai produzir glicerol. O que era glicerol? É uma forma mais simples. Onde nós outros vimos glicerol? Nos triglicéridos. O glicerol era aquele álcool de 3 carbonos com 3 álcools na estrutura. Tá? Essa dihidroxicetona vai ver uma enzima aqui, que ela vai transformar essa estrutura em 3 álcools. Sim? Isso é um processo anabólico. Tá? Isso aqui é a glucólise anabólica. Tá? É meu escape. Se não vou liberar energia, então eu vou transformar isso em glicerol para depois tomar mais 3 ácidos graxos e me transformar em triglicéridos para reserva no meu corpo. Se acordam que a hormona controlava isso? Que hormona controla a glucose? Insulina ou glucagon? Insulina. Então, se eu escapar aqui na forma de glicerol, também é insulina, porque a insulina joga dos 2 lados. Tanto pode me dar energia, como ela acumula essa energia em forma de triglicéridos. Só que da glucólise eu retiro o glicerol. Os ácidos graxos vai vir de outro processo. Tá? Mas onde vai o glicerol? Para preparar reserva. Nada se perde, tudo se transforma. Lei de Lavoisier. Tranquilo? Bom, então se eu for para dihidroxicetona, eu vou fazer uma glucólise anabólica. Como eu não quero ir para a glucólise anabólica, então esse fosfato de hidroxicetona tem que também transformar em gliceraldeído 3-fosfato como esse. A enzima que vai atuar aqui também é uma isomerase. Por quê? Aqui eu tenho função cetona e aqui eu tenho função aldeído. É a mesma coisa aqui. Tá? Então a enzima é a mesma. Ok? Então agora ambos são gliceraldeído 3-fosfato. O que vai suceder aqui? Aqui vai haver uma oxirredução. O gliceraldeído 3-fosfato
vai passar a glicerato 1,3-difosfato. Vai receber mais um fósforo. Só que esse fósforo é um fósforo inorgânico que o citosol vai oferecer. Por quê? Para estabilizar a estrutura. A enzima que atua aqui não é uma quinasa. A enzima que atua aqui é uma desidrogenase. Se acordam as desidrogenases? As desidrogenasas eram aquelas que atuavam com as coenzimas. Uma coenzima, por exemplo, era o NAD. De que vitamina proveía o NAD? Não lembro mais. Vitamina B3. Essa é a nicotinamida, o N dela. Niacina, nicotinamida é o nome da vitamina B3. Então, esse é um NAD oxidado, que é uma coenzima. O que vai fazer aqui? Quando houver a enzima desidrogenase, ele vai retirar hidrógeno dessa estrutura e quem vai captar esses dois hidrógenos vai ser o NAD. Então, ele entrou oxidado e saiu reduzido. Tá? E para a estrutura ficar estável, se agrega um fósforo inorgânico. Tá? Então, aqui eu recebi mais um fósforo. Eu tinha 3, agora eu tenho um fósforo no carbono 1 e continuo com fósforo no carbono 3. Ambas hicieron o mesmo propósito. Sim? Tranquilo? Professor, não me perdoe. E pode falar de novo aquela parte do NAD, que ele entrou oxidado. Oxidado é quando ele não tem hidrógeno na estrutura, está positivo. Tá? Ok. E reduzido é quando ele retirou o hidrógeno. Tá? A enzima que atuou aqui foi a desidrogenase. Como o seu nome diz, ela retira hidrógeno. Sim? Bueno, na seguinte etapa, o glicerato 1,3-difosfato vai virar glicerato 3-fosfato. O que subentende-se aqui? Que um fósforo vai ser liberado. Sim? Porque se eu tinha 1 e 3 e agora só tem 3, quer dizer que vai sair 1. Orgânico. Então, aqui vai ser sentido contrário. Aqui vai entrar ADP e vai sair agora ATP. Lembra? Aqui entrou ATP e saiu ADP, nos dois. Professora, tem glicerato 1,3. O número 1 seria a posição que está O fósforo. o fósforo. E no outro caso, ele sai da posição 1 e fica só da posição 3. Isso, aí esse fósforo que estava no 1 foi liberado na forma de ATP. Porque se saiu na forma de ATP, quer dizer que eu liberei energia. Aqui eu consumi energia e aqui eu liberei energia. Você consome e depois se libera. Isso. Todo o processo metabólico realiza catabolismo e anabolismo à la vez. Aí depois nós outros vamos ver o que eu consumi para fazer a glucólise e o que eu liberei ao terminar a glucólise. Então, o que hay que atender é se entrou como ATP ou entrou como ADP. Se entrou como ATP e saiu como ADP, eu consumi energia. Se entrou na forma de ADP e saiu na forma de ATP, eu liberei energia. Sim? Bueno, só me confirma aqui a enzima número 7. Aí no material de vocês, que eu não lembro de memória agora. Aquinase. Fosfoglicerato quinasa. Isso. Tá? Ou seja,
O que nós outros demonstra de novo? Que entrou ADP e saiu ATP. Toda vez que veja ATP, está relacionando a uma quinasa. Para diferenciar, porque eu tenho exoquinasa, fosfofrutoquinasa e agora eu tenho fosfogliceratoquinasa. Um ATP, né? Tá? Tranquilo? Bueno. Professora, a senhora falou que toda vez que tiver o que é fósforo, essa daí. Tiver a moneda energética, é quinasa. Entendi. Todas terminam em Quinasa. quinasa. Só vai cambiar é o substrato do nome da frente. Cada um corresponde ao substrato anterior. Sim? Bueno, de glicerato 3-fosfato, eu vou passar agora a glicerato 2-fosfato. Eu vou mudar a posição do fósforo, só mudar a posição. Por quê? Porque eu ainda quero continuar liberando energia. Então, eu estou fazendo desordem, que é entropia. Então, a enzima número 8, eu vou mudar a posição. Estava no carbono 3, vai passar o carbono 2. A enzima que atua aqui é uma mutasa. Tá? É do grupo também das isomerasas, só que ela é específica para cambiar a posição. Sim? Isso porque eu quero desordem. Do glicerato 2-fosfato a fosfoenol piruvato, aqui vai haver uma desidratação, que vou eliminar aqui uma molécula de água, uma primeira molécula de água, tá? A enzima que atua aqui se chama enolase. Que isso, Elia? Retirou somente uma molécula de água, ainda o fósforo está dentro da estrutura, porque é fosfoenol piruvato. Aqui aparece o fósforo no carbono 2. Aqui ele só mudou a posição depois de retirar uma molécula de água, mas o fósforo está ainda dentro da estrutura. Sim? E a enzima 10 se chama piruvato quinase. Tá? Outra quinase. O que vai fazer essa piruvato quinase? Aqui vai entrar ADP e vai sair na forma de ATP. Então, o último fósforo eu vou retirar da estrutura. Então, o meu produto final é piruvato. Era fosfoenol piruvato e agora se tornou piruvato. O fósforo foi retirado na forma de ATP. Sim? Bueno, então eu tenho uma quinasa, 2 quinasas, 3 quinasas, 4 quinasas de 10 enzimas. Les dije a ustedes que a representação do ATP é nossa moeda energética. Sim? Aqui mostra claramente que entrou ATP e saiu ADP. Então eu consumi um ATP aqui, outro ATP aqui. 2 foram consumidos. Então, eu tenho um saldo negativo. Que eu consumi. Aí você vê que a célula, até a célula é justa. Como ele a consumiu, agora ela vai ter que devolver. Né? Se ela consumiu para dar início, ela vai liberar ATP no final. Mas eu tenho que devolver o que eu consumi. Sim? Aí o que vemos? Les dije a vocês que elas vão dividir em 2 braços. Então, tudo vai ser doble. Né? Aqui, por exemplo, nós vemos que isso é contrário disso. Aqui eu já estou liberando energia. Aqui eu consumi energia. Agora eu começo a liberar nos braços energia. Então aqui eu libero um e libero o outro. Por quê? Porque eu tenho 2. Né? Estou fazendo doblemente de uma molécula de glucose.
Então, aqui, por exemplo, eu já estou liberando 2 ATPs. E passando na última etapa, de novo, eu vou liberar outro ATP aqui, como eu vou liberar outro ATP aqui. Sim? Então, eu libero mais 2 ATPs. Nesse caso, no final, ele fica com conta positiva, com 2 ATP, né? Muito bem. E aí, ele tem que devolver aquilo que usou. Aí, meu saldo real é 2 ATPs. Sim? Tranquilo? Tranquilo. Vamos estudar glucólise, sim? O balance energético de uma molécula de glucosa. Tá? Aí nós outros vemos 1 mol de ATP, é a representação daqueles 2 ATPs que eu tinha consumido no início do processo. Aí esse era o que sucedia nos braços. Aí como era doblemente, eu liberei 4 ATPs. Só que esses 4 eu tenho que devolver os outros 2. Por isso que meu saldo é 2 ATPs. Tranquilo? Então isso é o valor do ATP. Lactato é a mesma coisa. Por mais que o meio anaeróbico, também ele vai ter a mesma capacidade. A diferença no mais é para o piruvato se tornar lactato, a enzima aqui é lactato desidrogenase. Então, aqui até aqui piruvato, meu corpo realiza através da glucólise. Se pilha no meio aí do citosol que falta oxígeno, então o piruvato se volta lactato. Agora, se há presença de oxígeno, então o piruvato ele vai ingressar já dentro da mitocôndria. Se acorda? Les dije a vocês que o processo está ocorrendo no citosol. Essa glucosa fez glucólise e o produto dela foi piruvato. Tá? Meio aeróbico. Faltou oxigênio aí, então eu faço ele virar lactato. Se há presença de oxígeno, então esse piruvato automaticamente já ingressa dentro da mitocôndria. Lactato não ingressa na mitocôndria, porque é impermeável à membrana da mitocôndria. Então, se o lactato vai cair na corrente sanguínea. Tá? Ele não tem permisso para ingressar na mitocôndria. Sim? Então, a enzima que transforma o piruvato em lactato é uma enzima reversível. Reversível é que ela tem sentido para ir, como sentido para volver. Por isso que vocês viram que o lactato virava de novo piruvato no hígado. Tá? Essa enzima lactato desidrogenase é ela mesma, tanto para o piruvato se tornar lactato, como o lactato para se tornar piruvato. Que vai depender se há ou não presença de oxígeno. Tranquilo? Bueno, essa, como eu havia dito a vocês, é a mesma, o mesmo processo da glucólise. A diferença é que aqui ele amputa um dos braços para demonstrar que se me vou por la dihidroxicetona, eu vou fazer já um processo anabólico, porque a dihidroxicetona vira glicerol. Então, ele nomás hace doblemente por esse braço nomás. Porque se quero piruvato, tenho que ir através do gliceraldeído. Se me vou pela dihidroxicetona,
não você vai ir para o glicerol. Agora, se eu quero continuar no mesmo braço como a imagem anterior, essa dihidroxicetona tem que se transformar em gliceroldeído. Tá? É a mesma ideia do anterior, só ele amputa esse braço se eu parar na dihidroxicetona, porque eu não vou liberar energia. E aqui vai ser doblemente. Aí, nesse caso, quando ele se transforma em gliceroldeído 3, ele ganha mais um fosfato na posição 3. Aqui? Isso. Quando tem a transformação, ele ganha um fosfato na posição 3, no caso. Aí ele já tinha um fósforo no carbono 3. Aí ele ganha um outro fósforo no carbono 1. Não, na transformação. Aqui? De lá Pra cá? Exato. Ah. Ele ganha um outro fosfato na posição 3? É isso? Não. Lembra que aqui você tinha um fósforo aqui e outro fósforo aqui. Você vai dividir ao meio. Então um fósforo vai ficar para uma triose e outro fósforo vai ficar para outra triose. Aqui está o fósforo dele, ó. E aqui está na posição 3. Se está assim, quer dizer que está no carbono 1. Geralmente não especifica o carbono, tá? Porque só são 3 carbonos. Aí ele, nesse caso aí, quando ele faz a divisão, então ele tem ocorre a troca de posição, né? Oi? Do fosfato, a troca de posição, que estava no 6 anteriormente e foi para o 3. Isso, não importa. A posição não é para vocês memorizar. A posição é só para mostrar para vocês que o fósforo é só posição. Porque às vezes um confunde e crê que entrou 6 fósforos na estrutura. Certo. E é só para identificar que está no carbono 6, 1 fósforo. Sim? Ó, aqui, outra coisinha. Estão as enzimas controladoras. Essas enzimas vocês têm que saber de memória. Das 10 enzimas da glucólise, vocês têm que conhecer as 3 enzimas controladoras da glucólise. Controladoras por quê? Vocês viram que uma hormona que trabalha diretamente no processo metabólico é a insulina. Ela está involucrada na glucólise. Então, para mim realizar uma glucólise, eu preciso o permisso da insulina. Primeiramente, a hormona tiroideia, porque quem controla o nosso metabolismo basal é a hormona tiroideia. A hormona tiroideia é a T3 e a T4. Já escutaram falar? Isso é as hormonas do nosso metabolismo basal. Ele está acima da insulina. Então, se eu sou normal, eu não posso ter nem hipotiroidismo, nem hipertiroidismo. Se tenho que tratar essa hormona. Por quê? Porque essa hormona vai afetar a insulina. Se tenho hipotiroidismo, meus processos metabólicos vão começar a diminuir. Então, aquele famoso como lechuga e engorda. Sabe o que é lechuga? Emagrece. O alface, né? Deveria emagrecer, porque tem uma carga calórica aí, né? Mas a pessoa engorda. Então, a hormona tiroideia, se ela não estiver bem, ela também pode afetar a insulina. Da insulina, As aulas dela estão melhores. ela tem que dar permisso para glucólise. E a glucólise ainda tem 3 enzimas que vai controlar o meio. Então, não é só a hormona que depende do meu processo metabólico. Eu também tenho enzimas controladoras. O que é uma enzima controladora? É uma enzima alostérica. Alostérica eu estou aqui dentro de uma célula, tenho a minha glucosa, que é ingressado, fosforilei, quero realizar glucólises dela para produzir o meu piruvato, se o meio é Oxigenado. aeróbico ou anaeróbico, oxigenado, né? Aí, para mim produzir o piruvato, eu vou primeiro precisar a exoquinase. Por que está exoquinase e não glucoquinase? Porque é a enzima mais abundante. Glucoquinase solamente no hígado. Então, essa enzima exoquinase,
ele é uma enzima controladora. Por quê? Porque se ela pilhar que eu já tenho uma glucosa 6-fosfato aí no citosol e querer fosforilar essa glucosa que está entrando, ele inibe o processo. Entenderam? Ó, se acordam que se eu fosforilar a glucosa, eu viro glucosa 6-fosfato. Se houver já uma glucosa fosforilada de um processo anterior que não deu sequência ao processo, ela para o processo, ela inibe essa seguinte glucose. Por quê? Primeiro há que usar essa e depois usar outra. Viu? Ela até nos ajuda a entender a importância de Jejum. cuidar, né? Não ter um excesso. Olha que equilibrada ela é. Eu não vou fosforilar outra enzima enquanto eu não vou fosforilar outra glucosa enquanto eu usar a que eu já tenho fosforilada no processo. Não dá nem para enganar ela. Tá? Então, o que ela faz? Se ela pilhar que aí no citosol da célula eu já tenho uma glucosa fosforilada que não foi usada ainda, ela inibe essa seguinte glucose. Se ela inibe essa seguinte glucose, como ela não está fosforilada, ela pode sair de novo da célula. Se ela sair, ela vai ficar lá no citosol. Quando ela vai ingressar de novo? Quando a insulina volte a reconhecer ela, veja que não tenha mais glucosa 6-fosfato, a exoquinasa fosforila e dá passo para a glucólise. Entendeu? Então, ó, exoquinasa inibida pela glucosa 6-fosfato. Quem é essa glucosa 6-fosfato? É se já houve alguma fosforilação de alguma glucosa que haja entrado na célula. Tá? Isso é uma ação alostérica. Alostérica é mais além, ou seja, mais além é delimitado por esta célula, por esse meio. Então, tudo que ocorre aí nesse meio dessa única célula, eu controlo por 3 enzimas. Tranquilo? Entenderam a exoquinase? A fosfofrutoquinasa, que é justamente essas que estão marcadas aqui, circuladas, também é uma enzima controladora. Só que no caso da fosfofrutoquinasa, o que ela vai controlar é se aí nesse meio celular delimitado eu já tenha no processo um ATP liberado. Se houver já um ATP liberado de uma glucólise anterior que não haja sido utilizado como fonte de energia, eu paro o processo. Isso quer dizer que nós não podemos liberar mais ATP do que demanda o corpo. Muito bem organizado é o sistema. Tá? Então eu inibo. Esse negativo aqui quer dizer que inibe essa fosfofrutoquinase. Eu paro aqui. Quando eu vou continuar? Solamente eu vou continuar se eu tiver na forma de AMP, que é o mínimo de energia, ou na forma de ADP. Esses dois estados podem ser estimulados pela fosfofrutoquinase. Pero se houver ATP aqui, não. Vocês já viram aquela história de gente que prende fogo? Pega fogo? Você sabe que ATP libera calor, né? Se houver muito ATP no nosso corpo, nossa temperatura aumenta. E eu posso prender fogo. Combustão, o que é combustão? Quando eu faço combustão é o quê? O que eu libero numa combustão? Calor. Não, uma combustão eu preciso do oxigênio. A gente tem oxigênio? Tem? Não tem? Sim. Então recebe pelo processo respiratório. Sim. E uma combustão, no final de uma combustão é o quê? Química. Certo. Queimo algo. O que eu libero do fogo? Dióxido de carbono e água.
Então eu também libero na mesma relação que um fogo. Se eu fiz oxidação total, eu só preciso, para mim chegar a esse extremo, é oxigênio. E o fogo, para funcionar, ele precisa de oxigênio. Mas nosso metabolismo é tão sábio que é controlado por essa quantidade de ATP, né? E quando eu controlo por essa quantidade de ATP, eu também tento manter a temperatura corporal. Tá? Nossa temperatura corporal não pode variar, senão eu afeto proteína, porque a proteína vai desnaturalizar se a temperatura passa do valor ideal. Uma pergunta. Então, quem tem esse hipotireoidismo, ou hipotireoidismo, que vai ter essa alteração no hormônio T3 e T4, ele vai ter propensão a alterar as demais enzimas, porque ela é a cabeça do metabolismo basal. O metabolismo basal é que ela está acima de todas as demais hormônios. Mas ela vai ter propensão a diabetes por causa da alteração na insulina, ou ela vai ter sim ou sim? Não, Assim. aí vai depender da genética, dos fatores, mala alimentação, Entendi. obesidade, há vários fatores para levar a uma diabetes. Entendi. Mas que o metabolismo dessa pessoa vai diminuir se ela tem hipotiroidismo, sim. Tá? Agora, se vai afetar a glicemia, vai depender muito da segregação da insulina dela, se é suficiente ou não, se há resistência ou não de colocar a glucose dentro da célula. Mas pode se afetar? Pode. Mas depende também de outros fatores. Está involucrado. Tá? Às vezes a pessoa não tem diabetes, tem hipotireoidismo, você vai ver o colesterol, o triglicéridos dela alterado. Tá? Aí outros processos metabólicos se pode alterar como outros não. Mas se volta lento, se volta. Tá? Bueno, essa é a fosfofrutoquinase, sim? E a piruvato-quinasa é, ó, até no final, quando eu vou liberar o último ATP, se ela pilha que há outro ATP aí no citosol, por outro processo metabólico, ela não libera o último ATP. Ela para aí. Ela fica no fosfoenol piruvato. Quando ela vai liberar esse último ATP para se tornar piruvato, quando não haja ATP. Sim? Então, se controla muito bem a quantidade de ATP que se libera no processo. Mirar aqui é só 2 ATPs, hein? Aqui, o ciclo de Krebs dentro da cadeia respiratória, por cada volta ele libera 12. Né? Aqueles 36 a 38 ATPs vem justamente aqui do ciclo de Krebs da cadeia respiratória. Porque, ó, se o piruvato ingressa dentro da mitocôndria, o piruvato tem que virar acetil-CoA para ingressar no ciclo de Krebs. Isso já é dentro da mitocôndria. Tá? Tranquilo hasta aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá? Então, mínimo de energia, glucólise, onde ocorre o processo? A nível celular, onde ocorre o processo? Citosol. Sim? E as 3 enzimas controladoras é? Tá? Bueno, e havia exercícios anaeróbicos, são de curta duração e alta intensidade. Sim? Nós vemos muito anaeróbico na musculação. Sim? Então, quanto mais atividade anaeróbica realizo, mais lactato puedo liberar. Pero aí foi o que nós havíamos falado. É importante parar por cada série para que o músculo pueda descansar, pueda ser oxigenado e ele pueda ter o escape através do piruvato, sim? Oxigenou, então o lactato se transforma em piruvato, só que não é propriamente no músculo, e sim no hígado. Tranquilo? Ó,
Aqui outro conhecimento para vocês. Eu falo que injusto é para os eritrocitos, né? Os eritrocitos são os glóbulos rojos. Eles não têm mitocôndria, mas acarreiam a hemoglobina com oxigênio, né? Mas eles não têm mitocôndria. E no caso, para mim fazer energia dentro dos glóbulos rojos, se faz também através da glucólise anaeróbica. Tá? Ele também produz lactatos glóbulos rojos. Sim? Aí também eles saem do glóbulo rojo e vão para o hígado, que é o principal órgano. Outro órgano que tem essa capacidade de transformar o lactato em piruvato é o intestino e o rinhão. Tá? Que tem acesso também à enzima de transformação. Tá? Bueno, glucólise, cérebro, conduto gastrointestinal, médula renal, retina, hígado, coração, riñones, por lo general, podem captar o lactato, pero produzem condições de hipóxia. Hipóxia é quando falta oxígeno, sim? Então, toda vez que me faltar oxígeno, o piruvato vira lactato, tá? Independente do músculo. O músculo, somente quando ele está em atividade muscular anaeróbica, ele tem a capacidade de produzir mais lactato. Pero os órgãos que faltem oxigenação, ele pode produzir lactato. E aí também uma outra descompensação. Metabolicamente, um paciente pode entrar numa acidose lática. Pero não foi porque estava realizando atividade muscular. Foi porque faltou oxígeno. Tá? Então, esse é um transtorno. Eu levo a uma acidose pela presença do lactato, se não houver oxígeno. Ó, e como eu havia dito, a enzima que transforma lactato em piruvato é lactato desidrogenase, é reversível. Sim? Tudo vai demandar se houver a presença de oxígeno. Tecido adiposo, músculo esquelético, função anabólica, sim? Essa era a estrutura que ele havia falado a vocês sobre a dihidroxicetona fosfato. Função anabólica da glucólise, tá? A anabólica é que eu vou formar. Então, se eu escapar pela dihidroxicetona, eu vou para formar o meu glicerol, sim? Ok? Depois outro vamos ver o processo para transformação. Outro também que eu posso transformar é o piruvato. Aí isso é gluconeogênese. Que se o piruvato não ingressar aqui dentro da mitocôndria para fazer energia, esse piruvato pode se transformar em um aminoácido não essencial, que é a alanina. Então, o piruvato pode virar alanina, ou a alanina pode virar piruvato, que vamos ver na gluconeogênese na próxima classe. Se acordam que eles dije a vocês que a gluconeogênese é o contrário da glucólise, sim? Então, como é o contrário da glucólise? Nós vamos ver por essa imagem, ó. O que é o contrário da glucólise é... Eu vou em sentido contrário. Por que eu vou em sentido contrário? Aqui é reversível, aqui não é reversível. Se não é reversível, se acordam quem era a hormona que estaria na gluconeogênese? Porque gluconeogênese é o contrário da glucólise. Glucagon. Então, se é glucagon, ele vai ter que substituir essa enzima controladora, que é o piruvato quinasa, vai ter que substituir a fosfofrutoquinasa, que é irreversível, e vai ter que substituir a exoquinasa, que também é irreversível. Justamente as três enzimas controladoras da glucólise têm que sair. Por quê? Porque eu quero caminhar em sentido contrário. Tá?
Isso vai ser gluconeogênese. Tá? Quando eu vou realizar gluconeogênese? Quando eu precisar de glucose. Quando eu vou precisar de glucose? Às vezes o cérebro, porque quem não pode ficar sem glucose é o cérebro. Porque hasta produzir corpos cetônicos leva 16 horas. Então, nesse interim, não pode faltar glucose para o cérebro se eu sou normal. Tá? Seja da reserva retirando do hígado ou seja do processo da gluconeogênese. Mais uma coisinha aqui. Aqui também é glucólise, só que ele subdividiu as etapas, é a mesma coisa. Aqui você pode ver, primeira etapa, ele mostrando até a aldolase atuar para dividir em duas trioses. Sim? E aqui é a continuação das duas triosas nos dois braços para produzir os dois lactatos ou os dois piruvatos. Tá? É a mesma coisa, só está dividida em duas etapas, explicando um pouquinho mais. Professora, esse é o segundo slide, não é? Não, é o primeiro. Na ordem diferente. Tá? E aí, como havíamos visto, a importância biomédica dos carboidratos. Quem vai ler para mim? A praticar o espanhol. O Arthur também, né? Então, Billy. Praticar o espanhol. Sim? Feto, mulher durante o embaraço não pode fazer hipoglicemia. Tá? Aquele terceiro tipo de diabetes que a senhora falou, Não, aí no caso é a hiperglicemia. Mas já não é diabetes. A diabetes gestacional é quando você tem um excesso de açúcar, você manda esse excesso para o bebê. Esse também está mal. Aí você é controlada por medicação para não mandar esse excesso para o bebê. Senão, esse excesso vai se transformar em tecido adiposo e o bebê nasce grandote. Então, durante o embaraço da mulher também tem que ver a glicemia dela. Não pode fazer nem hipo nem hiper. Aqui diz que o bebê não pode ficar sem glucose, porque a mulher pode ter um aborto espontâneo se faz hipoglicemia. Professora, e um bebê já pode nascer com insulina, com diabetes também, né? Tipo hereditário? Sim, pode, mas aí vai depender, por isso é bueno é pré-natal, porque um dos controles sim ou sim é a glucose, tem que manter níveis normais. Se tiver alterado, tem que tratar durante o embaraço, sim, Para não nascer com diabetes. Medicação. Esse é o caso se tiver excesso. Agora, se tiver falta, tem que buscar medicamentos para manter o nível de açúcar ou fazer comer a cada 2 horas. Para o cérebro, se demanda da glucosa, tá? Glucólise, as anêmias, nós vamos ver. Acidose lática, que vocês já sabem que sai da glucólise anaeróbica. Toda vez que faltar oxígeno, eu faço uma acidose lática, por a ser, sim? Aqui habla sobre as células cancerosas. Por quê? O que é o câncer? O câncer é uma proliferação de células desgovernadas. Em vez de elas serem produzidas em determinado tempo, eu acelero esse processo em produção. E ao acelerar a produção, falta oxígeno. E aí eu faço acidose lática. Já ouviram falar que uma pessoa com câncer está ácida? Sim. E esse ácido é o ácido lático também. Sim? Como les dije a vocês, o mínimo de energia que ele doe a todas as células é glucólise. Só vai demandar SA ou não oxígeno. Geralmente, se o meu metabolismo está normal, sim vai haver oxígeno. Por mais que eu faça atividade anaeróbica com o músculo, eu tenho aquele tempo de lapso para que possa oxigenar e possa escapar pelo piruvato. Sim? Que é metabolicamente normal. Aqui no caso de células cancerosas é proliferação desgovernada. Estão produzindo mais do que devem em tempo acelerado. Então falta oxígeno e eles vão estar produzindo ácido, sim? Espera um pouquinho, falta um aqui que eu não falei ainda.
Ah, isso era da exoquinase e glucoquinase, se acordam? Uma das diferenças que eu falei para você é que a glucoquinase é solamente do hígado e a exoquinase é de todos os tecidos. E a exoquinase, ela fosforila todas as hexoses. Fosforilar todas as hexoses é que ela fosforila a própria glucose, ela fosforila a frutose, ela fosforila a galactose, qualquer hexosa ela fosforila. A glucoquinase, ela é solamente do hígado e só fosforila a própria glucose, tá? Porque nós vamos ver ainda os processos que ocorrem da galactose e da frutose, sim? Depois habla de KM alto e KM baixo, que depois nós vamos ver mais adiante. Solo isso não van a quedar, sim? Ó, aqui, nessa imagem que eles dizem a vocês que tenham no caderno depois da glucólise, sim? Aqui nada mais está mostrando um consumo. Se houve dieta, quer dizer que eu consumi essa glucose realizou um processo digestivo, passou os enterocitos, a insulina reconheceu, colocou ela dentro da célula, sim? Fosforilei a glucose para que ela não saia, ela dividiu essa hexosa em duas triosas, que era a dihidroxicetona e o glícero, aldeído. Se eu quero o piruvato, então eu vou pelo caminho do glícero, aldeído, viro o piruvato e eu tenho duas opções para esse piruvato. Se o meio continua oxigenado, então eu vou colocar esse piruvato dentro da mitocôndria, se acorda que eu havia dito? Tá? Por quê? Porque se o piruvato entrar dentro da mitocôndria e ele virar acetil-CoA, então ele já ingressa no ciclo de Krebs. Então, próxima etapa do piruvato, se oxigenou, entrou dentro da mitocôndria, é que ele possa se transformar em acetil-CoA e acetil-CoA é o ingresso no ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, depois eu vou para a cadeia respiratória, tá? Também aí na mitocôndria. Ó, vocês podem ver que o dióxido de carbono já sai aí do ciclo de Krebs. Nós vimos a perda de uma molécula de água na glucólise, tá? Mas a maior produção de água é na cadeia respiratória. Os dióxidos de carbono são eliminados pelo ciclo de Krebs. Tá? Ó, se eu tomo essa trajetória, isso é oxidação total. Tá? Agora, essa glucose, se o meio é anaeróbico, o piruvato vira automaticamente lactato. Eu dou destino para ele, que é jogar ele para fora da célula. Se o ele tem que sair da célula. Agora, esse piruvato, se ele não tomou o destino de descer para fazer a oxidação total e ingressar no ciclo de Krebs, esse piruvato ele pode escapar por aqui, ó. Se ele escapar por aqui, eu posso fazer o piruvato virar um aminoácido conhecido, que é a alanina. É um aminoácido não essencial. Ele vai fazer por transaminação, que vocês vão ver depois. O que é isso pode se fazer? Eu posso sintetizar proteína. Vocês sabem que para ligar ser uma proteína eu preciso de mais de 50 aminoácidos. Mas um dos aminoácidos que vai participar nessa síntese de proteína eu posso retirar justamente do piruvato. Isso também é uma glucólise anaeróbica. Aí você fala, mas é síntese de proteína, a insulina não fazia síntese de proteína, a insulina também faz síntese de proteína. A insulina controla o metabolismo dos carboidratos, dos lípidos e das proteínas. Eu vou mostrar depois para vocês, sim? Só mostro aqui porque aqui é um escape. Então, o escape pode vir tanto do próprio piruvato escapando da glucólise, como também eu posso escapar do ciclo de Krebs, transformar uma das etapas do ciclo de Krebs em aminoácidos e que possa constituir a estrutura de uma proteína. Esses são os escapes. Porque, ó, ciclo de Krebs, qual a importância dele? Liberar energia. Mas, como ele faz esse processo catabólico, ele também pode fazer processo anabólico.
Todo processo metabólico realiza processo catabólico e processo anabólico. Sim? Agora, outro destino que nós vemos dessa glucosa fosforilada. Se ele não tomou esse destino na forma vertical ou na forma diagonal desse lado, ele pode tomar um destino também na outra forma diagonal, sim? Aqui, por exemplo, eu posso fazer o meu famoso glucógeno gênesis. Lembra? Solamente eu vou fazer glucógeno gênesis se estou no hígado ou no músculo. Sim? Outro destino que eu posso dar para essa glucosa fosforilada é justamente a via das pentosas. Porque glucosa era C6H12O6. Para mim virar C5H10O5, eu tenho que tirar dióxido de carbono. Então, essa se chama via das pentosas. Quando eu vou realizar essa via da pentosa? Lembra-se que a ribosa, eu sintetizo ela através da glucose. É um processo endógeno, porque meus alimentos não tinham ribose. Então, se eu preciso sintetizar ribosa toda vez que eu necessite constituir, seja o DNA ou o RNA de uma pessoa. Quando ele vai para a via das pentosas? Toda vez que se necessite ribose. Tá? Não é obrigatório, solamente se o corpo está sintetizando novas células ou necessita buscar a informação da célula e o corpo vai estar tomando a ribosa da glucose. Tá? Que vai demandar a necessidade. Ó. Aí eu esqueci de falar aqui, ó. Lembra da triosa fosfato, a dihidroxicetona? Né? Gliceroaldeído e a dihidroxicetona. Aqui ela escapava, ia para cá para formar o glicerol. Sim? Glucólise anabólica também. Então, eu tenho glucólise anabólica em dois lugares. Ou eu saio pela hidroxicetona, ou vou sair aqui pelo piruvato. Aqui eu faço síntese de lípidos, isso aqui é o triglicéridos, e aqui eu faço proteína. Anabólico, anabólico. Aí, para mim pegar o acil, que são os ácidos graxos, o acetil-CoA que não ingresse no ciclo de Krebs, eu faço ele virar ácido graxo. Esses três ácidos graxos se unem ao glicerol da triosa e vira triglicéridos, que é a nossa graça. Legal, né? Na loucura, né? Ó, e ainda do próprio acetil-CoA, se não ingressou também no ciclo de Krebs, vocês vão ver ele também se transformando em colesterol. Então, o acetil-CoA que não ingressa no ciclo de Krebs, ou ele pode se tornar ácido graxo ou colesterol. Por isso que também comer muito carboidrato não é bueno para quem tem triglicéridos e colesterol. Tá? A gente condena a graça para o colesterol, mas tudo vira lípido, tá? Até mesmo o próprio colesterol do acetil-CoA. Tá? Por isso que o diabético, se ele não tem o controle na quantidade de carboidrato e está trabalhando mal no corpo, ele pode estar indo caminhando por isso também. Mas tem que estar controlando o paciente diabético no colesterol e no triglicéridos, tá? Pelo próprio carboidrato. Colocaram? Sim? Esse van a poner também em esquininha de ustedes, sim?